Deus bendito, nós oramos, Pai, agradecendo ao Senhor pelo dia de vida. Nós tivemos um dia, Pai, no qual o Senhor nos protegeu, nos guardou, nos livrou do mal, nos deu o pão, a água, o ar, nos manteve. Isso é motivo de gratidão. Obrigado, ó Deus, que agora nós estamos nos aproximando mais uma vez da Tua Palavra e nós oramos, Pai, rogando que o Senhor possa nos ajudar a absorver o conteúdo desta mensagem, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui recompensados. É o desejo que nós temos e queremos, ó Deus, que o Senhor o estenda a todos aqueles que estão à distância. Amém. Deus bendito, todos quantos estão à distância conosco, que eles possam também, ao término desta reunião, estarem satisfeitos. Amém. Ajuda cada um, Pai. Colocamos a cada um, Deus bendito, diante do Senhor, nos lembrando agora da família, Pai, do irmão Jesuíno, que o Senhor recolheu. Que a graça do Senhor seja com cada um dos membros daquela família, filhos, esposa, irmã Neuza. Deus bendito, que os céus se inclinem e que o Teu favor seja dispensado a cada um deles, confortando, consolando e abençoando. Nós oramos Te rogando, Pai, que o Senhor seja com cada um deles. Deus bendito, e esse pedido de oração em favor da irmã Maria das Dores, Máximo de Souza, que vai se submeter a esta cirurgia. Deus bendito, que a Tua mão possa estar acompanhando. As mãos dos médicos estejam, Senhor, sob o Teu controle, sob a Tua direção, e que ela possa ser bem-sucedida na sua cirurgia. Oramos rogando tudo isto, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. Amém. Todos estão felizes? Tão fraco, o que foi? Irmão, camisa vermelha lá, irmão Felisberto, né? Nem falou nada, só fez assim, né? Mas está aqui, tá bom, é sinal que vai dar uma aquecida, daqui a um pouquinho está gritando também, né? Vamos nos colocar de pé, irmãos. São João 14. A máscara parece que foi abolido o decreto, né? Então fica a seu critério. Se você quiser continuar usando, para a sua segurança, não faz nenhum mal, viu? Fica a seu critério. Se quiser tirar, não está mais sendo obrigatório. São João 14, a partir do 22, onde está escrito: disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama,
guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Podeis vos assentar. Então, irmãos, esse seria o Espírito de verdade, não é? Que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas, aí você coloca reticência, não é? Mas, vós o conheceis, porque habita convosco, falando lá no presente, e estará em vós. Jesus falando em metáforas, em parábolas, isso para aquela casta religiosa do seu dia era uma parábola. Eles não podiam entender. Tinha que ser daquele jeito. Aquilo era o que Deus tinha determinado. Então Deus faz com que todas as coisas aconteçam para o bem daqueles que o amam. Se ele tem que lançar mão disso, daquilo ou daquilo outro, para poder levá-lo a estar no lugar que ele quer que você esteja, ele vai fazê-lo. Então, irmãos, o parágrafo 50, o assunto não termina nele. O assunto termina mais embaixo. Eu quero que você preste bastante atenção, nós comentamos sobre isso aqui. O mesmo Espírito Santo que salvou os luteranos, mensagem para que foi dado o Espírito Santo, 17 de dezembro de 1959. O profeta diz: o mesmo Espírito Santo que salvou os luteranos, que santificou os metodistas, que batizou os pentecostais, está agora colocando em ordem a vinda do Senhor Jesus. Amém. Quando isto for tão poderoso, vírgula, aquele corpo, com C maiúsculo, eu abri um parênteses e coloquei, o Espírito Santo, entrará neste grupo de igreja que tirará o restante deles da sepultura. Haverá uma ressurreição. É para isso que é o Espírito Santo. Por isso, irmãos, a responsabilidade está em nossos ombros. Que responsabilidade? Estarmos
preparados para receber esse Espírito Santo. Vamos seguir. O que é o Espírito Santo? Sem nós, eles não podem ser aperfeiçoados. Falando de Hebreus 11. Aqueles que dormiram em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e que estão a dormir, também agora em Laodiceia. Não podem ser aperfeiçoados sem que aquele último membro entre para o corpo. Esse corpo não pode nascer aleijado. Ele não pode estar faltando nem uma célula sequer. Ele vai nascer perfeito. Amém. Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque o perfeito vai ter que estar nele, para que o processo então se desenrole plenamente. Eles viveram um dia sobre aquilo, vivemos em outro dia. Quando o inimigo vier como uma corrente de águas, o Espírito de Deus alvorarei uma bandeira contra ele. Vem, estamos em um dia agora. Lá atrás eles não eram espertos nem a metade do que são hoje. Eles não podiam fazer uma bomba atômica ou um automóvel. Eles não tinham a ciência e coisas como temos agora, mas coisas misteriosas. Tentam dizer que o homem surgiu através de alguma poeira e coisas assim. E tentam fazer alguma análise e tentam provar isso para fazer as pessoas se tornarem infiéis. A ciência se multiplicará, né? Então, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vivendo em que momento? Em que dia? A ciência está no ápice dos fatores. Hoje, eles podem fazer o que quer com a ciência. Agora, o que o homem quer, ele só não pode entrar no campo de Deus. Ali eles estão se distanciando cada vez mais. Viu? Mas agora, quando precisarmos disto, o Espírito de Deus alvorará uma bandeira. O que é isto? Ele derramando o seu Espírito. Então aqueles que estão descansando lá na sepultura, ou sobre o altar de Deus, como dizem as Escrituras, estão clamando: por quanto tempo, Senhor? Quanto tempo? Por mais quanto tempo? Deus está esperando em mim e em você. A igreja está esperando em mim e em você. Amém. O tempo da adoção, aqui é que eu quero que você abra seu olho. O tempo da adoção
quando Deus pode derramar em nós a sua plenitude, seu poder, sua ressurreição, que quando a igreja e Cristo estiverem tão juntos, até o ponto em que Cristo se tornará visível em nosso meio. Irmãos, aonde estamos nós? Se eu for fazer juízo, eu vou enfiar a cara fazer como o avestruz, esconder a cara. Mas está aqui, e eu tenho que crer que eu sou um deles, e você tem que fazer o mesmo. Nós temos que crer, e temos que ir atrás, é promessa de Deus, e Ele não pode negá-la, nós temos que ir atrás dela. Nós temos que mudar a nossa vida. Que quando a igreja e Cristo estiverem tão juntos, até ao ponto em que Cristo se tornará visível em nosso meio, e ressuscitará os mortos, e entraremos no rapto. Amém. Completou o parágrafo 50? Esse é o 51. É 50 e 51. Isso aqui é coisa para eleito, não é para qualquer um. Agora, nós estamos parados em leite ainda, não é? Nós estamos parados em leite. E o maná do céu está sendo derramado para nós. E às vezes estamos reclamando, será que não? Parágrafo 52, agora vamos dizer: mostrar após algum tempo que apenas aqueles que estão cheios do Espírito Santo entrarão naquele rapto. Pois o restante dos mortos não viverão por um espaço de 1000 anos. Isto é correto. Apenas pessoas cheias do Espírito Santo foi tudo que entrou no rapto. Mais ninguém. Agora, Deus deu o Espírito Santo. Eu tenho outra escritura aqui, em João 14, 12, que é uma escritura bastante familiar para todas as pessoas aqui no tabernáculo. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, reticência. Aí você completa, né? Agora, não deixe aquela palavra crer te impedir. Em uma igreja nominal, dizem, sim, eu creio, claro, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você sabe que o diabo crê também? Você quer Bíblia para isso? Vá lá no livro de São Tiago, se não me falha a memória, não é isso? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. É aí que está. Então, nós temos que estar de cabeça levantada
e lembrando disso incessantemente, 24 horas por dia. Por quê? Porque se nós dormirmos, se nós cochilarmos, ele vem e volta e nós ficamos aqui. É o que a Bíblia está dizendo, falando sobre as virgens. Por isso é que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Elas estão aqui. Essas igrejas. Agora, eu posso dizer que eu sou e o outro ali, ou a outra ali, não é? De qual lado que você está? É bom que você faça um julgamentozinho de você e veja como você está em relação à palavra, em relação à mensagem. Sim, eu creio, claro, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O diabo crê, está aqui o irmão Branham já diz aqui, ó. O diabo crê na mesma coisa, exatamente a Bíblia diz que ele crê. Mas as Escrituras dizem em João que ninguém pode chamar Jesus o Cristo a não ser através do Espírito Santo. Você, na realidade, através da Escritura, deixe-me parar aqui só um minuto antes de eu terminar a leitura. Você não é convertido até que você tenha recebido o Espírito Santo. Isto é correto. Você está crendo em reticência. O Espírito Santo tem falado contigo e você publicamente o confessou. O diabo faz a mesma coisa. Eu creio que ele é o Filho de Deus. Assim crê o diabo, mas você está andando na direção dele. Amém? Esse dele é com D maiúsculo também. Quando Pedro foi chamado e justificado, crendo no Senhor Jesus Cristo, em João 17, Jesus o santificou através da palavra, pois a palavra era a verdade. Eu digo, é a verdade. Não era. Amém? É só um concertinho, né? Pregador comete. Pois a palavra era a verdade, ou é a verdade, e ele era a palavra, ele é a palavra. Em João, digo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo foi feito carne e habitou no nosso meio. Ele era o verbo, então ele o santificou. Ele disse, Pai, falando do Espírito nele, eu os santifico através da palavra. Ele mesmo impondo suas mãos sobre eles. A tua palavra é a verdade. Simplesmente o chamou à existência no ventre de uma mulher. Totalmente impossível para ele ser de outra maneira, a não ser por meio da palavra de Deus para fazê-lo manifesto. Eu os santifico. Amém. Ele lhes deu poder contra espíritos imundos, eles saíram,
ele colocou os seus nomes no livro da vida do Cordeiro e ele os enviou, Mateus capítulo 10. E lhes deu poder sobre espíritos imundos para expulsar espíritos maus e fazer obras, e assim por diante. E dentre eles estava quem? Judas. Judas passou por justificação e foi a santificação. O profeta irmão Branco diz, mas ele só não estava no Pentecostes. Ele não chegou lá no Pentecostes. Mas ele pode. Ele foi aonde muitos de nós não conseguimos chegar ainda. Prestem atenção. Então, Judas estava ali, e ele era o filho da perdição. Ele foi justificado, foi santificado, fez parte ativa do ministério, ele era o tesoureiro do grupo, mas quando chegou o Pentecostes, ele não estava lá. E é aonde nós temos que chegar. Amém. Nós não podemos parar. Amém. Eles regressaram, né? Ele os enviou, Mateus 10, e lhes deu poder sobre espíritos imundos para expulsar espíritos maus e fazer obras e assim por diante. E eles regressaram regozijando e dizendo, até mesmo os demônios se nos sujeitam. O que foi que Jesus disse para ele? Ele disse, não regozijai, porque os demônios se sujeitam a vós. Mas regozijai-vos por estar vossos nomes no livro. E Judas estava com eles. Veja quão próximo ele pode chegar. Bem através da justificação, se moveu para a santificação. Mas onde ele mostrou a sua luz? Onde ele se mostrou? Antes do Pentecoste, ele mostrou suas cores. Ele não foi até o Pentecostes. Observe, aquele espírito será simplesmente tão pio e tão santificado o quanto possa ser, até ele se tornar o Espírito Santo. E eles cortarão isso bem ali. Aquele é aquele Espírito. Não pode vocês, ou não podem vocês vê-lo se mover, o anticristo. Ora, irmãos, ele vai estar assentado entre nós. Não tem acontecido entre nós? Até há poucos dias não estavam dizendo que eram melhores, mais pios, mais santos, moralmente falando e etc. Aonde estão hoje? Saíram de nós. Por quê? Porque não eram dos nossos. Não pode você vê-lo se mover, o anticristo. E Jesus disse que eles seriam tão parecidos nos últimos dias que ele enganaria até o próprio eleito, se possível. Mas recordem, serão apenas os eleitos que verão isto. Deus chama através da eleição. Amém.
Não está feliz por ser um deles? Amém. Amém. Você crê nisso? Amém. Então cumpra as Escrituras na sua vida. Você já fez uma parte. Você já se reconheceu pecador, se arrependeu do que fez, foi às águas, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados dantes cometidos, sob a ignorância. Desceu às águas na semelhança da sua morte, saiu das águas na semelhança da sua ressurreição, e agora está lutando para chegar a Romanos 8. Amém. Não é fácil, é difícil, mas é a única forma de chegarmos lá. Não tem outro caminho. Esse caminho é Jesus. Amém? Ele é o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas recordem, serão apenas os eleitos que verão isto. Deus chama através da eleição. Você não está feliz por ser um deles? Não estão vocês, pessoas, aqui nesta noite, sabendo que algo no seu coração está lutando? Amém. Eu quero aquele Espírito Santo. Amém. Vamos ver? Eu quero aquele Espírito Santo. Amém. Eu te quero, Senhor, no meu coração. Isto é porque Deus colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Ele disse isto: ninguém pode vir a mim, disse Jesus, a não ser que meu Pai o traga primeiro. E quem é o Pai? O Espírito Santo. E todos que vêm a mim, eu lhes darei vida eterna. O que é a vida eterna? O Espírito Santo, vida eterna. Amém? Porque é o único ser que é eterno. Não tem outro. Só Ele tem vida eterna. Não é? Aleluia. Amém. Tome esta palavra e vá até ao grego e ali diz Zoe. Zoe é o Espírito Santo. Todo aquele que o Pai tem me dado virá a mim, e todo aquele que vem a mim, eu lhe darei o Espírito Santo. Amém. E eu ressuscitarei no último dia. Eu farei isto. Disse ele: nenhum se... E talvez a respeito disso, né? Disse ele: nenhum se e talvez. Talvez eu vou fazer. Mas afirmativo presente, verbo fazer, não é? Eu farei. Eu, primeira pessoa do singular. Eu farei isto, disse ele. Nem um se e talvez, não existe. Darei vida, né?
a respeito disso: eu o farei, todo aquele que vem, e eu darei vida eterna. Ele terá que ressuscitar, porque ele tem vida eterna. Ele tem que vir. Não pode morrer assim como Deus não pode. Amém. Oh, meus queridos amigos, ao redor deste país e nesta cidadezinha, se eu pudesse somente com a minha voz humana colocar no seu coração a importância de receber o batismo do Espírito Santo, esta seria a revelação mais maravilhosa que você já teve na sua vida. Amém. Ver aquilo, você deve fazê-lo. Ou faz ou não vai. E agora? Irmão, nós estamos muito relapsos ainda. Nós estamos precisando de fazer alguma coisa. Deixe-me esclarecer aquilo a respeito de você não ser convertido. Pedro havia sido salvo, ele cria no Senhor, o seguia. Jesus lhe disse quem ele era, o fez segui-lo, ele lhe deu poder contra espíritos imundos e o santificou. Mas depois de tudo isso, ele se tornou o orador principal do grupo, como os católicos gostam de chamar, o bispo da igreja ou o papa, ou seja, o que for, o cabeça da igreja. Mesmo assim, Jesus disse na noite da sua traição, ou de sua traição: tu me amas, Pedro? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Ele disse isto 3 vezes e Pedro disse: tu sabes que eu te amo. Disse: eu irei contigo até o fim, eu irei contigo até a morte. E assim por diante. Será que Pedro poderia pensar que ele ia chegar onde ele chegou? Na emoção dos fatos, ele puxou a espada e falou assim: olha, o senhor está vendo aqui? Eu ainda sei usá-la e tenho coragem. Ele fez como Caleb, só que Caleb estava bem na frente de Pedro, viu? Aqueles nunca tinha dado um passo em falso, pelo menos não se tem conhecimento. Agora, ele era um tipo de quem? Hein? Era um tipo seu, um tipo meu, um tipo nosso. Aqueles que ficam com o Espírito Santo. Lá estava tudo do mesmo jeitinho. Quem era Moisés? Cristo. Quem era Josué? O Espírito Santo. Quem era Caleb? Aqueles que ficam com o Espírito Santo. Tá doido? Só um profeta para poder trazer isso. E ainda ter gente que tem coragem de dizer que é falso, é mentiroso, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão, não merece nem oração. Estava lá no meio deles, os Corés, os Datãs, os Abirãos, mas foram ficando pelo caminho, ficando pela estrada. Não é o que está acontecendo hoje? Nunca mudou. Deus sempre trabalha da mesma forma. O Momena diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele
ele nasceu lá, a igreja original nasceu lá em Pentecostes, ela teve o seu ciclo até o seu ápice, depois ela deu uma estacionada. O que significa a palavra Éfeso? Relaxado. Relaxou a era. Estão entendendo? E com o relaxo, aí então começou a descida. Mas tinha que ser aquele o caminho. Por quê? Porque a semente que nasceu em Pentecostes tinha que morrer, para depois nascer outra vez e produzir os seus frutos. É aonde nós estamos chegando agora. Aonde? A colheita. Ele disse: antes do galo cantar 3 vezes tu, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Ele disse: mas Pedro, eu roguei por ti. Ouçam isso, não é tudo. Tenho orado por ti, e depois que tu te converteres, então confirme teus irmãos. Depois que tu te converteres, ele havia gritado, provavelmente ele havia dançado no Espírito, ele havia feito todas estas coisas, mas ele não havia recebido o Espírito Santo ainda. Está vendo lá? Ô irmãos, aí eu entro em aperto. Aí eu entro em aperto. Parágrafo 59. Por quê que eu estou dizendo que eu entro em aperto? Porque eu ainda tenho reações absurdas. Você pensa que não tem? Vê se você também não tem. Quem de nós aqui que não tem reações vergonhosas tem hora? Falamos o que não devia falar, fazemos o que não devíamos fazer e agimos contrário à palavra quase que todo momento. Depois que tu te converteres, então confirma teus irmãos. Isto é verdade. Executando seu plano. Era Deus trabalhando seu plano. Agora deixe-me terminar de ler João 14, 12. Agora no capítulo 14, versículo 12, Jesus disse: na verdade vos digo que aquele que crê, e você não pode crer, aquele que crê em mim, você pode crer nele. Você pode crer ou não? Amém. Amém. Você crê nele? Amém. Aleluia. Quantos compreendem isso? Digam amém. Amém. Recordem Atos 19. Detesto parar isto aqui, mas eu simplesmente tenho que dizer isso à medida que isto vem a mim. Em Atos capítulo 19, quando este pregador batista, que era um advogado e se converteu, ele estava pregando e salvando pessoas, eles tinham grande alegria, apenas regozijando e gritando, tendo uma reunião. Atos 18, Áquila e Priscila, ou Áquila. Nós nos referimos a isso na noite passada, e eles foram para vê-lo. E eles sabiam que ele era um grande homem, e ele era um estudante, e ele estava provando através da Bíblia que Jesus era o Filho de Deus, apenas conhecendo o batismo de João.
Ele não conhecia o batismo do Espírito Santo ainda. Então ele disse: Áquila e Priscila, ou Áquila e Priscila, marido e mulher, pequenos fabricantes de tendas, pois Paulo era um fabricante de tendas também. E eles haviam recebido o Espírito Santo sob o ensinamento de Paulo. Eles disseram: temos um irmãozinho que está subindo até aqui, deixe-o falar conosco um pouquinho a respeito disto. E quando Paulo subiu e o ouviu pregar, sabia que ele era um grande homem. Ele disse: recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes? Atos 19, né? Aqui está, colocou aqui em cima 18. Começa lá, né? Atos 19, de 1 a 5. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Foi a pergunta lá. Aqui o irmão Branham usou termos diferentes, né? Só sinonimia. Recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes? Eles disseram: nós não sabíamos, nem mesmo que havia um Espírito Santo. Qual era o Deus que eles estavam pregando? Javé, Adonai, El Shaddai, né? Ele disse: então, em que, ou a verdadeira palavra grega ali é como fostes batizados? Eles disseram: já fomos batizados no batismo de João. Eles tinham uma seríssima, né, razão, alegação, né? Não, nós já fomos batizados e por um que é muito maior do que você, viu, Paulo? Um daquele que Jesus disse dele, que dos nascidos de mulher nunca teve um, foi ele que nos batizou. Irmãos, tem que ter eleição. Se não tiver, não vê nada. E se ver, não abraça, não aceita, porque muitos lá vê que é a verdade, mas amam posições, não saem. Agora observe o que Paulo disse. Paulo disse que João verdadeiramente batizou para o arrependimento, não para a remissão de pecados. O batismo de João era apenas para a indagação de uma boa consciência. Era uma confissão de que eles creriam naquele que João apontasse. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse era o trabalho que João vinha fazer. Que grandeza tinha aquele homem. Mas ele não podia ensinar até então o batismo da remissão. Por quê? Porque o sacrifício ainda não havia acontecido. A partir do momento que o sacrifício aconteceu, agora sim, o Pentecostes nasceu. Amém. Amém? O batismo do Espírito Santo desceu. Para que ele desceu? Para poder revelar, para poder abrir o livro, para poder dar a conhecer, amém, aquilo que um que não era eleito nunca iria ver. Ali no dia de Pentecostes, Pedro, agora com a chave na mão, abriu a janela dos céus.
A Igreja Católica não está errada em tudo, não. Pedro é quem abre mesmo, quem abriu a porta do céu para todo mundo entrar. Amém? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados ou remissão dos pecados. Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados, começando por Jerusalém. Tinha que ser ali. Tinha que começar por ali. A salvação vem dos judeus. Tinha que começar por ali. Por isso, aquela igreja nunca fez parte. Você lê lá, se não me engano, o parágrafo 22, 23 da era de Éfeso, você vai ver o irmão Branham dizendo: aquela igreja de Jerusalém não era gentia. Muito embora tivesse alguns gatos pingados ali no meio, né? Gentios, mas era uma igreja judia. Eram os semitas recebendo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 8,16, através de Filipe, os samaritanos receberam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. As 3 nações, em ordem de nascimento. Primeiro filho, Sem; segundo filho, Jafé; terceiro filho, Cã. E Atos capítulo 10 chegou para nós. Amém? Deus trabalhando em ordem as coisas celestiais. E aí veio o rebatismo de Atos 19, por quê? Porque eles estavam autoconfiantes, tinham sido batizados pelo maior homem do qual Jesus tinha dito, que era o maior dos nascidos de mulher. Mas Paulo chegou ali. Agora observe o que Paulo disse. Paulo disse que João verdadeiramente batizou para o arrependimento, não para a remissão de pecados, mas para o arrependimento, dizendo: é isto que você crê quando você aceita Cristo como seu Salvador pessoal. Você está crendo no batismo do Espírito Santo. Isto não é o batismo do Espírito Santo, meus queridos irmãos batistas. Está errado. Mombrana está fazendo uma alusão do que Paulo falou com aquele grupo de batistas, né? O irmão me disse outro dia, disse irmão Branham, ou há algum tempo atrás, meses atrás, ele disse: irmão Branham, Abraão creu em Deus e lhe foi imputado como justiça. Eu disse: verdade. Ele disse: que mais pode um homem fazer senão crer? Eu disse: isso é tudo que o homem pode fazer. Tudo o que ele pode fazer hoje é crer em Deus, mas Deus lhe deu um selo de circuncisão, aquilo que vimos ontem à noite como sinal de que ele havia aceitado sua fé nele, e hoje até Deus, você crê nele quando você o aceita como seu Salvador pessoal, mas quando Deus lhe dá o selo do Espírito Santo, ele te sela para o seu destino eterno. Amém. Agora, vocês batistas, tomem isto. Eu concordarei com vocês sobre segurança eterna. Sim, senhor. Por quê? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados até o dia da vossa redenção. Você não é selado por crer nisto, mas selado através do Espírito Santo. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados até o dia da sua redenção.
Aquilo te sela quando você encontra graça com Deus, e Ele te sela com o Espírito Santo. Isto é assim, pois a Bíblia diz: ninguém pode chamar Jesus o Cristo, a não ser através do Espírito Santo. Você diz: eu creio nisso, porque o pastor assim disse. Ele está certo, mas aquilo não conta para você. Eu creio porque a palavra assim o diz, isso é correto, mas isso não é para você, isso não conta para você. A única maneira pela qual você pode dizer que Jesus é o Cristo é quando o Espírito Santo entra em você e testemunha, e dá testemunho de si mesmo. Que jeito? Hein? Externando uma vida divina em você. Ele é o Filho de Deus. Esta é a única maneira que você conhece a ressurreição. É quando o Espírito Santo testemunha. Quando Ele, o Espírito Santo vier, Ele testificará de mim, lhe mostrará as coisas que virão, trazendo estas coisas que eu disse às suas memórias. Você nunca encontrará isso em uma escola. Vem, Ele trará estas coisas à sua memória. Agora, queremos ler um pouquinho mais adiante nesta escritura agora, São João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, sendo que a correta tradução lá é mais, se você deseja examinar, maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Parágrafo 65. Nós vamos ficar aqui. O tempo já terminou. Estou há 5 minutos no tempo de vocês, e nós vamos agora nos colocar de pé. Eu estou muito feliz, irmãos. A gente precisa ler com tudo que a gente tem de força, que a gente puder usar de força, a gente tem que ler estas mensagens do irmão Branco. Por quê? Porque sem lê-las não haverá rapto para ninguém. A fé para o rapto está nas mensagens. Você crê nisso? Amém. Vamos fechar nossos olhos? Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade, e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.